Mas para aqueles que estão assistindo e nunca meditaram antes, ou mesmo para aqueles que estão assistindo que já meditaram, é possível aprender a se curar e depois curar os outros. Sim, a resposta é sim. Vemos isso o tempo todo. Vemos isso o tempo todo. Mas para alguém que nunca pensou que isso fosse possível, a não ser que fosse algum guru espiritual, ou Jesus, ou alguém que, recebeu o dom, a mão de Deus para curar pessoas, pessoas comuns e cotidianas, podem aprender a curar outra pessoa? Sim, definitivamente sim. Como isso é possível? Eu sei. Bem, claro, leva conhecimento e informação. Quero dizer, leva um maior... Você tem que construir um modelo baseado na ciência. Você sabe, por exemplo, há um campo. Se você perguntar a qualquer físico quântico, a físico teórico de Cambridge, em qualquer lugar eles dirão que há esse campo invisível. Eles dirão que é meio como um líquido. Você não pode ver. E assim como as ondas no oceano, há ondas que se movem entre nós. E essas ondas carregam informações. E as partículas são apenas grupos aglomerados dessas ondas interferindo entre si. E se você olhar para a anatomia muito de uma partícula, é energia. Então é tudo energia, você é energia, eu sou energia, mas nós somos apenas, novamente, energia organizada gravitacionalmente, certo? E se existe um campo entre nós e a informação viaja entre nós, podemos agitar esse campo? Podemos criar informações nesse campo que poderiam começar a mudar a matéria. E os dados realmente mostram que não é a matéria que está criando um campo, é o campo que está criando a matéria. Se você mudar a informação no campo, e então, se mudar informações suficientes no campo com coerência entre cérebro e coração, estará criando padrões de ordem que vão desacelerar e mudar o destino da matéria. E mais uma vez, você não começa seu retiro avançado de 7 dias com o entendimento de que vai fazer uma cura no primeiro dia. Há muitas informações que precisam ser incorporadas em nossa biologia. Há muitas experiências que precisam acontecer. Mas as maiores mudanças que vemos biologicamente ao longo do gráfico, quando olhamos para nossos dados, são quando as pessoas estão curando outras pessoas, ouça nos curandeiros. Eles mesmos. Nos curandeiros, assim como nos curados. Quero dizer, tivemos inúmeras pessoas envolvidas na cura que se curaram de todos os tipos de condições de saúde. Poderíamos mostrar vídeo após vídeo de pessoas que se curaram. Enquanto estão colocando a energia em curar outra pessoa que tem uma dor física ou algum tipo de condição, também estão realmente recebendo o mesmo, se não um maior, benefício de cura. Criar cura para outra pessoa. Isso é louco. Sim, exatamente. É loucura. Mas então temos essas máquinas que estão no salão de baile. Elas são chamadas de geradores de eventos aleatórios, certo? São cara ou coroa muito sofisticados, certo? Cara ou coroa? É meio a meio. É tunelamento quântico. Certas partículas conseguem passar, outras não. Bem, eles estão empilhados, um em cima do outro, e estão jogando uma moeda cerca de 1000 vezes por segundo, certo? Um segundo? Sim. Quanto mais você joga uma moeda, mais vezes com o tempo vai ser meio a meio, certo? Vai ser 50% caras, 50% coroas. Não tem ninguém na sala. Você vê esse aleatório 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, assim. Mas é meio a meio, certo? É aleatório. Aleatório significa que você não pode prever. E durante as curas de coerência, lembre-se que redes coletivas de observadores determinam a realidade. Não é o número de pessoas, não é a quantidade de energia. É a assinatura mais coerente. Poderiam ser 2 pessoas, ou talvez milhares Sim, de pessoas. Mas você tem 2000 pessoas em uma sala. Todo mundo tem coerência cerebral e coerência cardíaca no final do evento. Isso significa que elas podem mexer a gelatina muito bem, certo? Isso é loucura. E quando fazemos essas curas de coerência, descobrimos que quando não é mais sobre você e é sobre outra pessoa, você vai dar muito mais do que já deu antes. Oh, meu Deus. E então, aquelas máquinas que disparam zeros e uns, de repente começam a ir 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, elas saem fora do normal. Em outras palavras, eventos aleatórios não são mais aleatórios e altamente organizados, certo? Oh, meu Deus. Agora aqui está a tua parte louca. Isso acontece quase todas as vezes que fazemos curas de coerência. Aquelas máquinas aleatórias que são programadas, máquinas que são programadas no mundo material para jogar uns e zeros, alguma força externa está influenciando aquela máquina. E, se pegarmos essa máquina agora, colocarmos 4 ou 5 delas na sala, cobrirmos uma com uma gaiola de Faraday, de níquel, cobre e chumbo, para que nenhum eletromagnetismo possa entrar lá. Essa máquina se comporta como se ninguém estivesse na sala, enquanto todas as outras estão se comportando com a presença. Sério? Sabemos assim que há algum efeito de campo acontecendo. E vai um passo além porque publicamos um artigo na revista Explore,
há cerca de 1 ou 2 meses. E o que descobrimos é que em todas as outras máquinas de eventos aleatórios que estão espalhadas pelo mundo em diferentes cidades, o pulso que está sendo criado naquela sala, com uma certa assinatura, quando todos aqueles aleatórios entram, não estando mais em relação uns com os outros, jogando seus próprios zeros e uns, no exato momento em que criamos a assinatura no salão de baile, todas aquelas outras máquinas imitam essa assinatura, de uma maneira bem não local. Vamos lá. De jeito nenhum. Sim, Quero sim. dizer, essas são suas Então, máquinas que você colocou em diferentes lugares. Não apenas... sabe, parece que a máquina realmente Sério? é uma comunicação não local que está acontecendo Uau. globalmente no campo da Terra, quando redes coletivas de observadores fazem algo altruísta para a vida de outra pessoa. Isso é louco, ou é amor, como você gosta de pensar. O que descobrimos biologicamente, que é super louco, é que quando a pessoa está administrando a cura, como fazemos em grupos de cerca de 6 ou 8, e você tem que deixar seu coração coerente, porque um coração coerente produz um campo magnético. E quando a energia chega ao coração, ela vai para o cérebro. Você tem que deixar seu cérebro coerente e então colocar suas mãos no campo dessa pessoa. Se o campo daquela pessoa estiver coerente, os padrões criados pelas mãos estão interferindo nos campos de todos os outros e criando padrões mais complexos de ordem. E você está mudando a informação no campo da pessoa deitada ali para um nível maior de ordem no holograma, certo? O tumor é a ilusão. Você está criando mais ordem no campo, você deve criar mais totalidade na realidade tridimensional. Então, durante as curas de coerência, a maioria das pessoas sai da coerência do coração em um certo ponto. Isso ocorre porque o sistema nervoso simpático delas está ativando e elas estão ficando realmente excitadas. E a excitação não é medo. A excitação não é dor. O entusiasmo não é agressão. O entusiasmo é êxtase. Então, no ato de curar outra pessoa, Sentem a euforia. sentem a energia. Você sabe, para fazer algo ilimitado, você tem que se sentir bem ilimitado, certo? E então a energia na sala é absolutamente insana e eu estive em todas as curas. E eu podia sentir os pelos da nuca se arrepiando quando saía do campo. A sala estava tão carregada de eletricidade estática que parecia que um raio ia cair. E quanto mais sincronizado é que o grupo está, mais próximo eles estão de um nível maior de unidade ou fonte. Menor é o tempo que leva na realidade tridimensional. E já vimos pessoas que têm uma experiência, e sim, o corpo delas muda completamente. Sim, elas recebem uma atualização. Então, se é possível, é mais do que possível. Nós já vimos isso acontecer repetidamente. Acontece tanto que chega a me surpreender. Agora, o incrível é que alguém assistindo ou ouvindo que não acredita nisso, ou que não acredita em meditação, ou que acha que você precisa de uma farmácia para se curar, ou qualquer coisa que seja, que você demonstrou isso muitas vezes, repetidamente, e muitas pessoas continuam a demonstrar por conta própria. Eu vi isso. Estive em um dos seus retiros e vi isso por mim mesmo, e é fascinante. E também, você se sente empoderado. Você se sente abundante. Você se sente vivo, não é? É difícil resistir a isso. É muito difícil ir contra a sensação de energia. Mas algumas pessoas podem, talvez assistindo ou ouvindo, possam dizer: ok, talvez eu possa ver isso como uma possibilidade, onde você poderia esfregar as mãos juntas e pensar e sentir de uma certa forma e colocá-las sobre alguém e talvez haveria um campo de energia que poderia ajudá-las a sentir um pouco mais de energia. Ok, talvez eles possam acreditar nisso. Mas é possível, com seu pensamento, curar alguém em um local diferente no mundo? Certo, então vou responder a essas duas perguntas. Tem duas perguntas aí. Eu não quero minimizar a explicação que dei para as curas de coerência, porque requer um pouco de treinamento, requer algum conhecimento. Sim. Eu falo sobre a pesquisa que foi feita na Universidade de Yale, falo sobre este tipo de campo elétrico que agora está se tornando parte da biologia da informação. Não são postos no espaço, é a verdade, certo? Então temos que construir um modelo onde o nível de compreensão de uma pessoa seja realmente claro o suficiente para que ela entenda que pode realmente mudar a informação no campo, com coerência entre o cérebro e o coração. Elas precisam saber disso analiticamente. Então, sentir com fé também. E fizeram isso através de um certo treinamento, certo? Nós não fazemos isso no início do evento, fazemos no final, quando as pessoas estão realmente super sintonizadas, certo? Então fizemos um experimento. Quando a Covid aconteceu, as pessoas não podíamos fazer eventos, mas as pessoas ainda queriam se curar. Com isso, muitos desses grupos se formaram onde faziam curas de coerência remotas. Agora, o campo quântico é um campo invisível de energia. Você não pode vê-lo, você não pode cheirá-lo, você não pode prová-lo, você não pode senti-lo e não pode tocá-lo.
Está além dos nossos sentidos do que existe, o que é real. Eu sei que é difícil para as pessoas imaginarem isso. É absolutamente real. E por que é real? Podemos usá-lo ou interagir com ele, certo? Então, se no quântico tudo está conectado, não há separação. Você realmente precisa estar na sala para curar uma pessoa, ou você precisa apenas de uma coordenada? Você precisa de uma imagem, e essa imagem pode ser um alvo, certo? E se você conseguir chegar a esse campo, o pensamento dessa pessoa te conecta a ela. Provavelmente, temos cerca de 17 grupos de cura remota de coerência em diferentes países ao redor do mundo. Fizemos um estudo recentemente sobre pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. Fizemos uma medição para determinar se eles eram clinicamente diagnosticados com transtorno de estresse pós-traumático. Depois, essas pessoas passaram pelas curas de coerência remotas. Elas apenas estavam deitados em seus quartos e tivemos cerca de 70 a 100 curadores espalhados pelo mundo que apenas tinham uma foto delas. Novamente, eles não estão mudando o corpo da pessoa, estão mudando informações no campo. No final deste estudo, que durou 3 meses, 9 em cada 10 pessoas que tinham estresse pós-traumático não tinham mais. Vamos lá. 9 em cada 10. Não há nenhum fármaco que funcione tão bem. E eu disse ao pesquisador: Eles também estavam fazendo meditação por conta própria? não, nada. Não tinham Nenhuma outra intervenção? Não, nenhuma. Nenhum remédio? Nada, certo? Nada? Exatamente. Apenas tinham outras pessoas enviando cura para eles em diferentes coordenadas, mas eles não estavam comendo ou dormindo de Nada maneira mesmo. diferente? Sim. E temos outras métricas que estamos analisando agora, mas eu continuo dizendo aos cientistas: quando na sua vida adulta, quando na sua carreira, você achou que estaria estudando os efeitos das curas de coerência remota e elas estão funcionando melhor do que qualquer droga ou qualquer terapia? E o que isso significa? Isso significa que estamos conectados. Estamos absolutamente conectados, porque para aquela pessoa, e nós fizemos muito trabalho com o transtorno autista. Curamos tantas crianças, crianças com condições de saúde realmente sérias, e a recompensa, Lewis, é entrar na chamada do Zoom. Fazemos isso uma vez por mês, e alguém conta a sua história. E quando você vê uma mãe chorando em lágrimas dizendo: eu não posso acreditar que minha filha está sorrindo agora, e ela segurou minha mão no chuveiro. Ou, meu filho não está mais evacuando todas as noites, e quando ele vai dormir, ele está dormindo a noite toda. Ele está tirando sonecas, ele quer fazer amigos. Ele não tem mais explosões emocionais. Ele cumprimentou e abraçou o pai dele quando ele entrou. E você sabe, ela está chorando de alegria. A maior forma de gratidão que vamos experimentar é quando recebemos a gratidão de outra pessoa, certo? Sim. E aqui está uma mulher que está autenticamente grata porque você mudou a vida do filho dela. A experiência de fazer isso para as pessoas que são curandeiras, elas não precisam de um carro esportivo, não precisam de um guarda-roupa. Não há sensação como essa, sabe? E é nesse ponto que ocorre a mudança. Porque essas pessoas, eu tive tantas oportunidades de falar com elas. Elas dizem: não, você não entende. Tipo, eu ganho tanto com isso. Tipo, eu poderia ter tido o pior dia do mundo. E chega a hora de curar outra pessoa. Eu posso simplesmente esquecer tudo isso. É sobre outra pessoa. E elas se aproximam do amor, sabe? E a experiência produz. A experiência de curar outra pessoa, saber que a vida de alguém na tribo foi mudada, e a vida da família delas foi mudada, e a vida dos pais foi mudada, e dos amigos e da escola. Todos mudam porque uma pessoa muda. É por isso que fazem isso. Eles fazem por isso. Eles realmente não se importam em aparecer. Sim. Eles estão fazendo isso porque sabem que ver a vida de uma pessoa mudar é outra experiência no quântico que nos aproxima da verdade. Para alguém assistindo ou ouvindo que pode pensar que isso é loucura, só de pensar nisso, certo? Eles podem. É louco, Talvez eles pensem que é, ou digam: não é. Mostre-me a prova. Ou mostre-me a evidência. Aposto que há muitas pessoas que já fizeram algo bom por um estranho, que ajudaram em um orfanato ou em uma cozinha comunitária, ou fizeram serviço comunitário e se sentiram melhor depois de realizarem esse ato de serviço. E realmente sentiram como: minha dor. Eu não sinto tanta dor apenas ajudando outra pessoa, contribuindo e dando aos outros. Você não precisa estar curando outras pessoas, mas ao fazer esse ato, você se sente melhor em geral, certo? Então, eu acho que as pessoas conseguem entender isso, que todos já fizeram algo bom por alguém e se sentiram melhor. E eu acho que se você conversar com muitas pessoas que rezam por outras, que não estão naquela sala, e se é toda a comunidade delas ou a igreja delas, diz: precisamos rezar por essa pessoa que está no hospital.
e toda essa comunidade está pensando e enviando orações, pensamentos de cura e energia para essa pessoa, trazendo-lhes algum alívio, você ouve as pessoas dizendo: "Uau, eu simplesmente comecei a me sentir melhor." Claro. E qual é a diferença? Quero dizer, qual é a diferença? O que é oração, afinal? Isso Exatamente. não torna o pensamento mais real do que qualquer outra coisa? E não é como nós não rezamos em desespero, porque se você vai amar outra pessoa na vida, você precisa estar apaixonado pela vida. Ah, sim. Essa é a energia que elas precisam. Por isso, às vezes, é realmente difícil curar as pessoas que amamos em nossa vida, porque estamos tão apegados, sabe? Não conseguimos ir além da dor deles para sermos capazes Sim. de mudar nosso estado e alcançar aquele nível que tem um efeito. Então, se alguém, sabe, se alguém está imaginando esse cenário onde, ok, depois de 7 dias, você está aprendendo a ciência, está aprendendo a arte da meditação para se curar. Então, há um campo energético. Eu entendo esse princípio do campo quântico, e há uma energia que você não pode ver. E se há um grupo de pessoas emitindo energia amorosa e curativa sobre outra pessoa, talvez eu pudesse imaginar um mundo onde isso funciona. Mas é porque você está próximo de alguém, e a energia do seu corpo está irradiando para a energia do corpo deles e ajudando-os. Tipo, estou apenas pensando como um cético. Mas se você não está próximo de alguém, e eles estão a milhares de quilômetros de distância, como você transmuta essa energia do seu pensamento para o seu corpo? Você não está próximo dessa pessoa a ponto de realmente influenciar a energia ao redor dela. Como isso influencia o mundo invisível de energia ao redor de um ser humano a milhares de quilômetros de distância, apenas com um pensamento e uma intenção de amor e cura? Temos que revisar nosso modelo. Não dá para usar o modelo newtoniano, Ok. o modelo clássico da física onde há ação e reação, onde as coisas se chocam. O quântico não é assim. Não há separação no quântico. Isso não é algo que se consegue da noite para o dia. É algo em que você tem que pensar constantemente. Tem que estudar sempre. Se tudo está conectado no quântico, o pensamento é a experiência. Consciência e energia são uma só. Não há separação no quântico. O pensamento sobre a pessoa conecta você a ela imediatamente, e não há separação. Não importa onde eles estejam no mundo. Eles poderiam estar no espaço. No experimento Aspect, eles usaram 2 fótons ou elétrons, fizeram eles se ligarem e se relacionarem e, em seguida, os dispararam para extremidades opostas do universo. Eles aniquilaram um exatamente no mesmo instante em que aniquilaram o outro, e este desapareceu ao mesmo tempo. Agora pense nisso. Se fosse um gazilionésimo de milissegundo a menos, ainda significaria que algo teria que viajar no tempo, e isso, o mais rápido que poderia viajar, é a velocidade da luz, né? Então qualquer coisa viajando mais rápido que a velocidade da luz que seja material, se transforma em energia, que é igual a mc ao quadrado, certo? As regras mudam no quântico. As mesmas regras não se aplicam aqui, certo? E então se eles estão desaparecendo ao mesmo tempo, isso significa que não são separados. Não há separação neste campo. Há holismo aqui. Tudo está relacionado. Tudo está conectado. E isso requer uma revisão constante do modelo. E uma vez que o modelo começa a fazer sentido para você, ao entendê-lo através da experiência, mais habilidoso você se torna. As pessoas que curam, que fazem parte desses grupos, elas têm muito pouca dúvida neste ponto. Elas não têm dúvida. Você precisa se acostumar a ficar desconfortável, porque a pior coisa para qualquer um, seja um ser humano, objeto, animal, o que for, é a mudança. A gente é criatura de hábito.